Bom, pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo da farmacologia, da história. Nós vamos então nesse primeiro vídeo falar sobre o tratamento de diabetes, a parte inicial, tá? Então aqui nesse vídeo, basicamente o que vocês têm que conseguir entender é o porquê do tratamento, os objetivos do tratamento e quais são as metas do tratamento. E depois nos próximos vídeos a gente vai abordar os fármacos em si. Então, quando a gente vai tratar um paciente com diabetes, a gente tem basicamente três objetivos. O primeiro objetivo é diminuir os sintomas de hiperglicemia que vocês viram lá na clínica e, com isso, então, melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Objetivo fácil. O segundo objetivo é evitar as complicações agudas da doença, basicamente a síndrome hiperosmolar e a cetoacidose diabética. Síndrome hiperosmolar mais comum nos pacientes diabéticos tipo 2, cetoacidose mais comum nos diabéticos tipo 1. E o terceiro objetivo, esse aqui é o grande motivo do tratamento na maioria dos pacientes, é prevenir ou retardar o desenvolvimento das complicações crônicas. A gente vai falar um pouquinho mais desse objetivo nos próximos slides. Então você tem que saber que esses dois aqui a gente consegue com alguma facilidade e esse terceiro aqui é o que a gente tem que lançar mão de mais arsenal terapêutico para conseguir. Em relação ao tratamento de diabetes, tem dois estudos que são muito importantes, são estudos clássicos da literatura, que já são um tanto antigos, se vocês olharem aqui, um de 93 e um de 98, mas foram esses dois estudos que conseguiram, são dois ensaios clínicos, que conseguiram comprovar que o tratamento da hiperglicemia nos pacientes diabéticos diminuía complicações crônicas. Então são dois estudos que vocês devem conhecer, são estudos que dentre os ensaios clínicos já feitos na humanidade talvez estejam entre os mais importantes, ou pelo menos assim, os top 50 mais importantes com certeza eles estão. Então o primeiro estudo é o DCCT, que é uma sigla, né, do nome do estudo. Ele é um estudo que foi publicado em 93, então ele foi iniciado na década de 80 e terminou em 93. Foi feito em pacientes com diabetes tipo 1 e nos Estados Unidos. E o segundo estudo é um estudo muito parecido, que é o KPDS, que é um estudo de 97, feito na Inglaterra, só que agora em diabéticos tipo 2. O que esses dois estudos fizeram? Eles basicamente randomizaram os pacientes para duas estratégias diferentes de tratamento. Um braço do estudo seguia o tratamento, que era o tratamento padrão na época, que era deixar os pacientes assintomáticos, então os pacientes eram tratados até não ter mais sintomas de hiperglicemia, e isso corresponde a uma glicemia média de 200, mais ou menos, na maioria dos pacientes. Então os pacientes ficavam com uma glicose em torno de 200. E o braço de intervenção era tratar os pacientes para eles chegarem o mais perto possível de uma glicemia normal, que na época era algo em torno de 140 em jejum. Então o tratamento intensivo aqui foi com o objetivo de, além de melhorar os sintomas, deixar o paciente mais perto da euglicemia possível. A gente vai ver os resultados desses dois estudos na sequência, mas o que vocês já podem saber é que o tratamento intensivo conseguiu uma glicada em torno de 7. Então é por isso, em função desses dois estudos, que hoje a gente tem essa meta de tratamento que é em torno de 7 a glicada. Aqui tem os resultados principais do DCCT, então em pacientes com diabetes tipo 1. Vocês vejam que o grupo de tratamento intensivo, que é o grupo amarelo aqui, tanto quando a gente olha para a retinopatia quanto para a microalbuminúria, que é uma medida de nefropatia diabética, teve uma redução relativamente importante em relação ao tratamento convencional. Então a gente conseguiu, com o passar do tempo, aqui a gente tem a medida em anos, aqui a gente tem 10 anos nos dois gráficos, diminuir a incidência de retinopatia e a incidência de microalbuminúria, que no fim vai ser nefropatia diabética. Esses dois estudos eles foram seguidos ao longo do tempo, além da publicação de 93, então aqui vocês vejam a publicação do DCCT de 2005, que é um segmento do estudo, e eles mostraram que além daqueles benefícios observados lá em 93, eles também conseguiram mostrar uma diminuição dos eventos cardiovasculares, de uma maneira que só incidente, e aqui também incluindo alguns outros eventos, como infarto não fatal, AVC, etc. Então eles mostraram benefício nas complicações microvasculares, nefropatia e retinopatia, e também nas complicações macrovasculares. O KPDS tem resultados muito semelhantes. Aqui a gente tem também, de novo, os dois resultados de 97, que foi do estudo original, e depois de 2007, que foi o segmento desses pacientes por mais tempo. A gente vê que na primeira publicação, que foi de 97, a gente observou, de novo, efeitos sobre doença microvascular.
E na publicação de 2007, além dos efeitos sobre doença microvascular, também sobre doença macrovascular. Uma coisa importante vocês observarem, se vocês olharem esse slide aqui e compararem com os slides anteriores, é que o efeito aqui em diabetes tipo 1, de retinopatia, microalbuminúria e mesmo doença cardiovascular, ele é muito mais importante do que os diabéticos tipo 2. Ou seja, tratar a hiperglicemia é muito importante em diabéticos tipo 1 e também é importante em diabéticos tipo 2, mas em diabéticos tipo 2 a gente tem uma gama de outros fatores que determinam as complicações da doença, entre eles tabagismo, hipertensão, todos aqueles fatores de risco cardiovascular que a gente já conversou nas outras aulas. Bom, agora que vocês já sabem por que a gente trata e qual é o nosso objetivo terapêutico, que é uma hemoglobina glicada em torno de 7, a gente vai falar muito rapidamente, muito simplificadamente da patogênese da doença, para depois vocês entenderem o tratamento. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que o diabetes, especialmente diabético tipo 2, é um paciente que tem uma doença multifatorial. E esses fatores, os mais importantes, os dois mais importantes, é um aumento da resistência à insulina e uma disfunção da célula beta. Então isso acontece em todos os pacientes. Em alguns mais, em outros menos, mas todo paciente diabético vai ter aumento da resistência à insulina e diminuição da célula beta, especialmente os tipo 2. Se a gente for tentar simplificar isso ao máximo, a gente poderia fazer isso da seguinte maneira. Imagine uma balança, onde a gente tem de um lado a secreção de insulina e de outro lado a resistência periférica à ação da insulina. Em uma pessoa normal, a gente tem uma secreção de insulina que é o suficiente para suprir aquela resistência periférica à insulina e a pessoa fica com um nível de glicose normal. Em pacientes diabéticos tipo 1, o que acontece? A gente tem uma secreção ausente de insulina ou quase ausente de insulina e uma resistência periférica que normalmente não é muito aumentada. Os pacientes diabéticos tipo 1, eles são pacientes que normalmente não são obesos, que não têm outras doenças, então o problema deles mesmo é a secreção de insulina por destruição das ilhotas pancreáticas. Nesses pacientes, o tratamento, a gente vai ver na terceira aula, é basicamente suplementar a insulina, ou seja, dar insulina para o paciente. Por sua vez, os pacientes com diabéticos tipo 2 são diferentes. Eles até podem ter uma secreção de insulina um pouco diminuída, pode não ser totalmente normal. Porém, o grande problema desses pacientes é a resistência periférica muito aumentada, e por isso os pacientes acabam desenvolvendo hiperglicemia. Então, nesses pacientes, a gente vai poder usar intervenções que diminuam a resistência periférica, já que eles já têm insulina. Porém, alguns também vão precisar de insulina, e essa parte a gente vai ver especialmente na segunda aula. Bom, termina aqui então o primeiro vídeo, espero que vocês tenham entendido as bases do tratamento e agora na segunda e terceira aula a gente vai entrar nos fármacos especificamente. Valeu!